Bom, bom dia. Hoje sábado, né, extensão de um feriado, mas vamos lá, essa aula vai ficar gravada para a turma de 6, turma 1. Quem é da turma de, turma 2 e turma 3 ainda vai ter essa aula, mas eu convidei, as pessoas para realmente participarem desse marco, tá, de análise que é tão importante para a análise clínica, né. Para quem não sabe, a turma, né, de 6 ela é uma proposta de intensivão de Sigmund Freud com supervisão clínica. Serve também para os terapeutas que não são psicanalistas nem neuropsicanalistas, porque a gente trata também a multidisciplinariedade, a gente trata a medicina preventiva, né, para que esse terapeuta entenda o seu lugar dentro de um modelo de assistência, né, da saúde da família, tá bom? Lembrando, gente, que eu iniciei biomedicina, tenho muita coisa para trazer para vocês nesse percurso também, tá? Mas hoje vamos lá, né? O que a gente vai realmente analisar? A gente vai analisar a função estrutural da personalidade. Mas olha, o que é isso? Isso é algo que, junto à cartesiana, junto a várias análises, a mais de 1000 páginas, né, que eu levantei na, na, na minha especialização em psicanálise e psicologia pela Metropolitana, eu consegui desenvolver, tá? É super importante. O que a função estrutural da personalidade faz? Ela ajuda, ela colabora a entender aquilo que você realmente precisa analisar no setting analítico, tá? Então, ela acaba, e ali também analisando com ênfase do porquê daquele comportamento na pessoa. E tem muito mais, tá? Vamos pegar ela aqui, né, eu coloquei aqui na turma, deixa eu só me situar aqui, deixa eu pegar aqui a função para vocês entenderem, né, mais ou menos o que a gente vai tratar e trabalhar, e para essa análise clínica, tá? Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho, deixa eu permitir aqui entrar, porque eu acho que entrou alguém, né? Tá. Daniela, seja bem-vinda. Então vamos lá, ó, deixa eu pegar aqui a função. Deixa eu pegar, espera um pouquinho, a imagem. Vamos lá. Então, para quem está na turma, eu não sei se eu divulguei a tela já, né? Então, assim, ó, para quem está na turma 1, para quem também está na turma 2 e na turma 3, né, vai ter essa representação cartesiana. Puxa vida, né? Mas e Freud? Freud tratava a cartesiana assim. Na verdade, no item 16 do projeto, né, Freud traz uma análise cartesiana e que, de alguma forma, essa análise cartesiana que ele traz é baseada em conceitos de Euclides, né, da obra Elementos de Euclides, lá da Grécia, né, quando ele fala que nós temos um sistema de valor A, certo? Mais um sistema de valor B, que indica o afeto e que vai envolver as emoções. E nós temos um outro sistema de valor A, mais somado ao valor C, que indica perceptiva, tá? Sendo que B e C é variável, tá? E A é fixo, ok? E nesse item 16 do projeto de 1895, Sigmund Freud, que é, né, um neurologista e médico, ele fala, né, que B e C, de A mais B e A mais C, são variáveis, sendo que agora o A é fixo, tá? Então, isso é importante entender, porque ele está tratando, isso é importante entender, por que eu trouxe isso? Para entender que Sigmund Freud, ele não é teoria, como é que eu posso dizer? Ele não é teoria, ele não é poesia, tá? Ele tem também
conceitos de base trigonométrica e matemática para desenvolver seu método e, baseado nas análises, né, desse sistema nervoso, que é um órgão, gente. O sistema nervoso é que nem o fígado. Se eu como muita gordura, o fígado fica sobrecarregado. Se eu vivo eventos muito intensos, e é isso que Sigmund Freud resolve no projeto, o meu sistema nervoso fica sobrecarregado, certo? Como o fígado gorduroso. E uma vez sobrecarregado, ele vai prejudicar o meu sistema, tanto fisiológico como bioquímico. Freud nunca analisou os, pela psicanálise, análise da psique, a psique, né, de forma poética, tá? Não existe uma psicologia, isso é psicológico, tá no nada. Não, não tá no nada, né? No tempo e espaço, aquele existenciário, aquela existência daquela pessoa é daquela pessoa, né, individualmente. Então, isso aqui já começa a nossa análise clínica, tá? De uma forma geral e como um todo. Presta atenção. A função da personalidade estrutural, ou a função estrutural da personalidade, né, que eu desenvolvi, que é aqui, B mais P0, C grandão, mais A sobre P, porque vocês vão entender, né, na função de T, né, que está na função de H, A é exponenciado por A igual a E vezes CA, né, ela ajuda essa estrutura de análise a entender toda essa análise clínica agora. Não é uma medusa, vocês vão entender, é super fácil, tá? Pega, assim, papel e caneta para marcar, tá bom? Para não perderem aí depois o gancho da análise, tá? Vamos lá, então. Primeiro, vamos tentar entender algumas condições importantes, tá? E alguns modelos na história e alguns movimentos, né? Para poder entender essa análise clínica, tá bom? Vamos lá, então. Existem alguns modelos. Espera aí, deixa eu só colocar aqui. Existem alguns modelos, né? Espera aí. Na história da ciência, tá? Importantes aqui, certo? Para analisar o indivíduo. Tudo bem? Deu para entender? Existem alguns modelos na história da ciência importantes, certo? Para analisar o indivíduo. Um desses modelos, e que é cartesiano, tá? Vem de Vygotsky, certo? Vygotsky, né? Vygotsky, para quem não sabe, ele analisa, né, o indivíduo através da sua relação com a cultura, certo? Como a cultura influencia esse indivíduo. Vamos resumir Vygotsky nessa perspectiva, tá bom? A sua relação com a cultura. Então, por exemplo, a Francimara, ela tem uma cultura que não necessariamente é igual ao Said, que não necessariamente é igual a Daniela, que não necessariamente é igual a Gleice, a Sabrina, né? Aquela determinada família construiu através, né, das experiências, uma cultura, né, familiar que segue aquelas condições, né, e aqueles preceitos, certo? Por exemplo, a gente cria uma comunidade isolada do sistema urbano, né, e também do sistema rural. Isso tem muito no Canadá, que tem uma cultura específica e não segue realmente essa forma perceptiva, né, que é a nossa contemporaneidade sobre as coisas.
Quando a Sabrina, tendo, né, as suas condições morais, a sua forma de enxergar as coisas através da educação que os pais deu, né? Mas quando a Sabrina, ela tem isso, né, no existenciário dela, a forma como o pai educou, a forma como a mãe educou, e, e soma isso com aquilo que ela assiste todo dia na Globo, ela, junto àquilo que o pai e a mãe ensinaram, ela tem agora um outro elemento educativo que chama mídia. Deu para entender até aqui a diferença? Tá? E que esse elemento educativo pode entrar agora em conflito com aquilo que foi ensinado a ela, tá? Vamos dar um exemplo. A gente tem ali a favela no Rio de Janeiro, certo? Aquelas condições que a gente tem, sabe, e tudo mais. E dentro dessas condições, a gente tem ali a mídia trazendo a dança da boquinha da garrafa, ok? E junto a isso, a gente tem pais e mães que educam para afastar dentro da favela ali do Rio de Janeiro os seus filhos da dança da boquinha da garrafa e pais que não estão nem aí, tá? Isso vai fazer a diferença na construção da personalidade e do caráter dessa pessoa, sim ou não? Hein? Vamos lá. Quero ver se vocês estão prestando atenção. Sim ou não? Repete a pergunta, por favor, prof. Tá, é assim, ó. A gente tem ali na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, certo? A mídia entrando com a dança da boquinha da garrafa, nas escolas, na comunidade, no radinho da comunidade, e todo dia essa dança da boquinha da garrafa ali. Aí, quando você sobe o morro, você tem ali as crianças dançando no final da tarde a boquinha da garrafa, com o rádio alto e tudo mais. E outras crianças não participativas, tá? Você tem também adultos fazendo isso nos bares, isso lá dentro. Aí, dentro disso, a gente tem no existenciário agora de cada criança, tá? Os pais dentro da Rocinha que vão afastar os seus filhos dessa condição através da educação, tipo, vão afastar as crianças desse estímulo do som da boquinha da garrafa, dessa mídia que está dentro do sistema ali da Rocinha, e pais que não estão nem aí, vão permitir. Isso vai fazer a diferença, né? De alguma forma, na personalidade, no caráter dessas crianças, futuros adultos. A Sabrina balançou a cabeça que sim, e a Daniela Brito, com certeza. Gente, veja bem, agora, o que é importante analisar, e a gente ainda está tratando essa perspectiva de campo de análise de Vygotsky, porque Vygotsky trata o quê? Vamos pensar assim, a gente vai resumir, eu não vou dar uma aula sobre Vygotsky, vamos resumir que Vygotsky, ele trata a cultura, tá? E o que é a cultura? Não é a mídia, a dança da boquinha da garrafa? Não é a mídia, a cultura, a dança da boquinha da garrafa? É a mídia? A cultura está na mídia, né? E uma vez a cultura estando na mídia com a dança da boquinha da garrafa, o que vai então acontecer com essa criança que a mãe fala não é para assumir essa realidade, porque isso não é o caminho. A gente agora vai ter um conflito, né, de estruturas. E aí a gente vai começar a identificar as condições de moralidade, certo? Né? Educação e moralidade. Vamos analisar essa questão, tá? O que é a moralidade? A gente tem um problemão agora aí, cultural também, né? Para muitas pessoas, a moralidade, certo? Moralidade ou a moral é aquilo que tira, que retira, de alguma forma, a liberdade, né? E para muitas pessoas, a moralidade, né, ou moral, é aquilo que equilibra
né, a vida, certo? E para muitas pessoas, a moralidade ou moral é aquilo é aquilo que é único e verdadeiro. Nessa estrutura de análise, quais das moralidades que estão certas aqui? A 1, a 2 ou a 3? Hein? A 1 ou a 3? Hein? Quais as moralidades que estão certas na análise? Eu acredito que são as 3. A que retira a liberdade, a moralidade ou moral que retira a liberdade, a moralidade ou moral que equilibra a vida, ou a moralidade ou moral que é único e verdadeira? A Sabrina disse que acredita que é as 3. E aí, Daniele, Ilene, a Ilene chegou agora. A Francimara está no ônibus, site, pode colocar a opinião. O que vocês acham? Tá? Veja bem, então, vamos repetir. A gente tem a dança da Vygotsky. A gente está analisando, a gente está no setting analítico, certo? Analisando aquele paciente com uma perceptiva cultural, Vygotsky, tá? Com uma perceptiva cultural, certo? A gente sabe que aquela pessoa mora lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, e que lá, naquele momento cultural, nós temos na mídia a dancinha da garrafa, certo? Ok? Então, dentro desse processo, a gente tem agora um conflito que essa pessoa, vamos colocar nessa condição de análise, vamos para quem vai ficar mais fácil na prática. Que essa pessoa leva os filhos para a igreja e ela não quer, em hipótese alguma, a relação da criança com a boquinha da garrafa, com a dança da boquinha da garrafa dentro da favela. Tá. Dentro desse preceito, a gente vai estar tratando agora uma análise moralista. Concorda ou não concorda? Moralista. Dentro desse preceito, a gente precisa entender a condição estrutural, né, arquitetônica, geométrica mesmo, cartesiana da moral, do fenômeno moral. Então, da moral, né, a gente precisa ter esse olhar. Qual é a moralidade desses 3 itens que é verdadeira para análise? A moralidade ou moral que retira a liberdade. Então, assim, eu não gosto eu não gosto da moral porque a moral me retira a liberdade. Eu não gosto da moral, eu uso a moral porque ela equilibra a vida. Ou eu uso a moral porque ela é única e verdadeira. Qual é a moral verdadeira aqui de análise? No setting analítico. E para a vida também, né? Vamos lá. Deu para entender a pergunta? Qual é a moral de análise, gente? Qual é a moral verdadeira de análise? Ô, professora, É, eu não estava conseguindo ligar o microfone aqui. Então, tá. a moralidade, a moral que retira a liberdade, para mim faz mais sentido porque ela impõe limites, né? Até onde a pessoa pode chegar e passar. Tá. Então, Agora, aqui, o eu acredito site, que você... seja um. Tá 1. O site acredita que seja 1. A Irene acredita que seja 2. A Irene Brito, tá? E você, Sabrina? A Francimara eu acho que não consegue responder, mas pode escrever, Francimara. Qual que você acha? Você tinha dito as 3. Eu acredito que a moral ela está dentro da cultura de cada indivíduo. Tá, então a Sabrina, ela acredita que a moral está na cultura de cada indivíduo. Tá. Nesse caso, todos vocês erraram, tá? Na análise. Então, a moral verdadeira de análise, né, de alta filosofia, na verdade não, a Helene acertou, é a 2.
certo? Por sinal, isso, ó, sem querer entrar em questões religiosas, mas numa condição filosófica do manuscrito, está lá em Hebreus, né? Quando você imputa uma regra para o outro entender, você cria um sistema único e verdadeiro, e isso não é o caminho correto, porque você entra no fanatismo. Quando eu determino aqui, ó, por exemplo, no valor 3, que a moral é única e verdadeira, eu entro no fanatismo. E os fanáticos não entrarão. Né? Então, isso é uma dica do manuscrito. Eu não estou entrando em religião, gente. É filosofia, alta filosofia, para entender a moral. Né? Isso é uma colocação clara do manuscrito para entender o equilíbrio das coisas. Certo? Uma moral excessiva vai fazer até com que aquela mãe estimule por negação a vontade da criança dançar na boquinha da garrafa. Ao contrário de explicar as condições de equilíbrio sobre os problemas de seguir o caminho da boquinha da garrafa. Sobre falar, olha, não chega nem perto para a criança, por exemplo, não chega nem perto, nem ouça, desliga, quebra o radinho, né? De forma agora a criar até traumas, entende, na criança, por essa moralidade única, né? E verdadeira. Que a moral é verdadeira, ela é, mas quando ela se torna excessiva no comportamento, ela se torna uma inverdade em si mesmo, tá bom? Uma moral, vamos lá através da perspectiva do Said, uma moral que retira a liberdade, literalmente, é aquela moral que é fanática, tá? E deixa de ser verdadeira, tá? Quando a pessoa fala, né, exatamente por causa do item 3, de uma moral fanática que nasce na estrutura, uma moral que retira a liberdade, na minha percepção. Essa moral é tão fanática que eu não quero saber dela. Ela é traumática, certo? É tão fanática, tão exagerada, que eu não suporto. Então, a moral retira a minha liberdade. Então, eu vou negar e vou me deslocar de tudo aquilo que traz moral. Entenderam? Isso é absurdamente importante na análise do setting analítico, através de uma análise mais global e cultural daquela pessoa, certo? Dentro do setting analítico, lá, do paciente. Nós temos no projeto uma família que a mãe, ela definiu que o homem, ele é superior às filhas. Ele é superior à mulher, porque ela tem falta, vazio do homem, tá? Então, o que acontece? Quando a mãe, que é a cabeça guerreira, extremamente influenciadora dessas filhas, coloca os filhos superiores, coloca o homem superior a todo custo, ela começa a determinar dentro daquela família que mesmo que o marido seja abusador, ele é o cabeça, ele está certo. E as filhas não são defendidas por ela e sobrepujadas. Então, quando essa família, e hoje elas têm 50 anos, as filhas tudo, entraram, né, essa família como um todo, tá? A mãe foi incluída, entraram no atendimento do projeto, o que a gente está tratando? Exatamente essas condições dessa perspectiva, porque uma hora o homem está por cima, outra hora a mulher está por cima, né, para ajudar, é um equilíbrio, certo? E ela precisa entender que quando o homem faz algo errado, ele é realmente retirado dessa relação, certo? Porque ele é um abusador, né? Ela chegou a aceitar a pessoa de alguma forma que praticamente estuprou a neta, né? Porque aí entra crenças limitantes, perdoa, isso é fanatismo. Então, na tratativa da mãe, a gente está tratando esses fanatismos, esses excessos, né?
entende? Dentro do atendimento clínico, porque ela acaba se unindo ao que é errado. Conseguiram entender? Então, essas perspectivas são importantes. Ela criou uma cultura na família, onde o homem é superior em tudo, tá? E mesmo errando. Por medo de não ter, porque ela perdeu o marido, aí tem todo um existenciário, né? E quando as filhas entenderam isso também, elas conseguiram, hoje, por sinal, as filhas estão até fazendo faculdade, com 50 anos de idade, elas conseguiram superar esse processo, tá? Tá indo tudo muito certo e tal. Então esse é um olhar, tá? Aqui a Daniela colocou, agora entendi, ficou super feliz, né? Você viu que é importante, Daniela? Então, isso é importante na análise clínica. Vamos voltar aqui para a questão desse quadro de Vygotsky cartesiano, tá? Então, veja bem o que Vygotsky traz, que é muito importante. Mas não é Sigmund Freud, mas ele vai se unificar a análise de campo desse neurologista médico no setting analítico, né? Para a gente analisar o paciente, tá? Então, Vygotsky ele trata o seguinte, que para analisar um indivíduo, a gente precisa entender a filogênese. A filogênese. Depois, a ontogênese. Depois, a sociogênese. E depois, a microgênese. Nossa, professora, traduz esse negócio. Vamos traduzir esse negócio, não. Tá? Então, o que é a filogênese? Tá? A filogênese é a história genealógica dessa pessoa. Gente, marca isso no plano. É o que a gente faz no projeto. Hoje eu estou, graças a Deus, fazendo a biomedicina para reforçar isso. Tá? Então, quando a gente vai analisar um paciente, isso pode estar tanto na anamnese como pode estar no seu atendimento clínico. Vocês precisam entender pelo menos um taxon dessa filogênese, né? Vamos supor que vocês possuem uma pessoa, né, dentro do atendimento clínico que tem ali, né, vamos supor, que tem ali um problema, como é que eu posso dizer? Oizinho, quem chegou aqui? Eu vi aqui, mas eu perdi, desculpa. Ai, fala um oizinho pra gente. Me deu branco. A Ana. Então, o que a gente tem aqui, Ana? Tudo bom, Ana? Vamos lá, então, ó. Prestem atenção. Pelo menos um taxon da filogênese. Como que a gente vai fazer essa análise? Vamos supor que a gente tenha o nosso paciente tenha uma dificuldade, né, de refletir. Você vê que a reflexão dele, as funções executivas são mais lentas, mais porosas. Como, então, a gente vai tratar isso na análise clínica, neuropsicanaliticamente, psicanaliticamente, através dessa abordagem de Vygotsky, que complementa Freud? Ele defende os caminhos cartesianos de Freud, pegando pelo menos um taxon da filogênese. Alguém da sua família já teve transtorno do espectro autista? Alguém da sua família, né, no caso, já teve algum problema, né, parecido, talvez, com o seu? Nem precisa entrar nesse tipo de fala, mas alguma pessoa da sua família tem uma certa lentidão para pensar, refletir e raciocinar? É natural da sua família isso, né? Alguém já teve problema, né, com esses aspectos, né, da disposição? Eu tive uma prima, eu tive não sei o que tem o TEA, eu tenho 4 primos que têm o TEA, por parte da mãe. Entenderam? Então, isso é uma análise filogênica, tá? Vamos supor que não exista no atendimento clínico, quando você percebe que aquela pessoa pensa de forma lenta, certo? Que não exista no atendimento clínico esse taxon filogenético, tá? O que a gente vai fazer, então? A gente vai agora
dada essa análise, apontar no prontuário para uma possível distribuição à complexidade desse paciente. Ou seja, então vamos encaminhá-lo para um neurologista, né, para análises mais profundas, para entender o porquê as funções executivas estão lentas. Entenderam a importância desse ponto de análise clínico, gente? Tá, Daniela, hoje é moda ter TDAH, desculpa, tá? O TDAH, ele só se comprova com uma análise mesmo minuciosa neurológica, ele é da disposição e quem tem está enquadrado ali no grupo de pessoas que têm transtorno de espectro autista também, tá bom? Vamos lá, então. O resto é uma ansiedade tóxica por N fatores que tem que se analisar clinicamente através dessa prática, tá? Vamos lá. Então, isso vai depender como a gente vai ver a função da estrutura, né? É a psiquiatria e a neurologia, na verdade. A gente vai entender e também tem que envolver a terapêutica, a psicanálise e a psicologia, tá? Apesar que a psicologia hoje, infelizmente, ela está aprisionada essa perspectiva que todo mundo é TDAH agora, tá? Mas vamos lá, ó. Por que da terapia, Daniela? É importante você passar. Da psicanálise, por exemplo, da análise da psique, porque todo esse quadro filogênico, ontogênico, sociogênico e microgênico, né, e que envolve a microgênio ambiental, que são os estressores ambientais, é o que vai determinar o porquê você está ou não ansiosa. Se nessa análise terapêutica você não tiver nada que justifique uma ansiedade tóxica, aí a gente tem um problema da disposição e você realmente tem um TDAH da disposição, tá? Vocês entenderam, gente? Entenderam a importância disso aqui? Tá? Então, vamos lá. Então, pelo menos um taxon da filogênese a gente tem que analisar. Um taxon é o suficiente? Às vezes eu analiso 1, 2, 3, 4, até eu tenho certeza que aquilo ali, né, realmente não está envolvido com alguma possibilidade genética, dado o comportamento daquele X paciente, tá, gente? Tem pacientes que vão precisar, tem pacientes que não vão precisar de forma tão profunda, tá? Cabe a nós agora essa capacidade de análise. Segundo, ontogênese. Vamos ver o que é o que é a ontogenia, né? Vamos lá, pegar aqui para não errar. Espera aí. É o processo evolutivo acerca das alterações biológicas sofridas pelo indivíduo, desde o seu nascimento até seu desenvolvimento final, tá? É uma série de transformações sofridas pelo indivíduo, desde a fecundação do ovo até o completo desenvolvimento do ser, certo? Então, assim, é o próprio tempo vital do organismo, tá? Vamos supor que a pessoa tem fibromialgia, certo? Ela adquiriu no processo do crescimento e desenvolvimento, mesmo sendo crescimento e desenvolvimento adulto até a degeneração, né? A fibromialgia. Isso vai estar envolvido com a ontogênese? Sim ou não? Alô, alô? Vamos lá, gente. Medo de... Não tem problema errar. Sim. Hein? Sim, muito bem, Alisson. Então, assim, a ontogênese, ela é importante na análise. Por quê? Vamos lá. Eu tenho uma pessoa hiperativa no setting analítico, meu paciente. Ele é hiperativo, ele é tóxico, hiperativo. Dentro dessa hiperatividade, eu vou buscar no existenciário dele se durante a gestação a mãe usava drogas invasivas como heroína, né, cocaína e também tem que ser invasiva mesmo, que entra no sangue, né? E também ali crack, tudo bem? Isso vai prejudicar o sistema nervoso dele no crescimento e desenvolvimento? É óbvio, ontogênese. Então, no próprio
vital do organismo, vai mexer com o tempo, com a vitalidade desse organismo. Eu tenho uma paciente, na verdade, eu tenho várias pacientes, né, com fibromialgia, certo? E ela tem uma ansiedade. Quando ela fala com você neuropsicanaliticamente, todas as pacientes que têm fibromialgia fala com o maxilar travado, com aquela, parece que está super nervosa, super nervosa. Mas isso se dá em razão da dor constante que ela está sentindo no corpo. Se eu tenho uma paciente que tem uma dor constante, isso vai influenciar na ansiedade e na raiva dela? Sim ou não? Sim. Então, isso tem que estar na ontogênese de análise, gente. Tá? A Helene sim também. Entenderam? Isso tem que estar na ontogênese de análise. A ontogênese tem que entrar na análise no setting analítico. Certo? Fora todos aqueles preceitos que na turma de 6 a gente vem estudando, certo? Que nesse intensivão de segundo Freud, que é essas abordagens, né, psicanalíticas e neuropsicanalíticas de análise, mecanismos de defesa, o ser e ter e tudo mais, a gente tem que incluir essa prática de análise. Filogênese, a genética, né? Oi. Entender aquele comportamento, ontogênese, certo? O que está acontecendo com esse organismo fisicamente, porque isso vai influenciar no comportamento da pessoa, na personalidade e até, entre aspas, no caráter, né? Entre aspas, tá? Oi. Vamos lá, isso aqui é... Oi, Alisson, pode falar, me perdoe. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Olha só, a minha mãe e uma irmã, eu tenho alguns irmãos por parte de pai, e tenho apenas uma irmã por parte de mãe. Mas a minha mãe e minha irmã, elas tinham o transtorno do atraso intelectual, que é o TAI. Ah, tá. Transtorno do atraso intelectual. Elas viviam bem, em sociedade, tranquilas, mas dada a estudos, né? A estudar, elas não conseguiam estudar. Aprenderam a ler, escrever normal, mas o raciocínio muito lerdo, muito lento. Tá. Agora os outros irmãos meus, por parte de pai, são todos normais. Tem que fazer uma análise da filogênese, das questões genéticas aí da sua família a priori, tá bom? Isso. Aí o que acontece? Os outros irmãos por parte de pai são todos ditos normais. No meu caso, ao invés de eu ter um atraso intelectual, pelo contrário, eu pego as coisas muito fácil. O meu cérebro, ele processa as informações muito rápido, é muito acelerado. Aí eu procurei, depois de muitos anos, eu sempre entendi que tinha algo errado comigo. Todo mundo dizia, rapaz, a sua família é muito lenta e você é muito rápido. Eu resolvi procurar um psiquiatra e depois procurei um neuro. E eu fui diagnosticado como TDA. Não tenho H, porque eu não sou hiperativo, mas o TDA, porque eu sempre tive um pouco de dificuldade em me concentrar. No caso, por causa dessa filogênese, você realmente pode ter TDA da disposição, tá? Isso. Aí o que acontece? E aí o psiquiatra me diagnosticou como TDA, aí eu pedi o laudo a ele falou que não poderia me dar o laudo. Eu falei, mas aí eu perguntei por quê. Aí ele me explicou, ele disse, olha, se eu te dar o laudo, outros psiquiatras vão querer me excomungar. Aí eu disse, por quê? Ele disse, olha só, você não tem as 3 composições que se pede para dar o laudo, que é a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção. Certo. Ô Alisson, mas deixa eu só colocar uma coisa, porque é interessantíssimo o seu caso, porque veja bem, eu vou usar ele agora como análise e a gente vai seguir aqui, porque tem muita coisa que eu preciso trazer para vocês, tá? Mas já entendi, então eu só vou concluir aqui. Então, veja bem, da questão agora, para realmente você receber um laudo, você só vai poder receber um laudo, já há identificação de uma possibilidade genética, filogênese, a gente já tem um taxo aí importante para entender
esse seu diagnóstico de TDAH da disposição, que é genético, né? Agora, a gente precisa aplicar a ontogênese, a gente precisa entender essa questão vital do seu organismo. Você tem que passar pelo neurologista, senão não tem como dar o diagnóstico. Porque senão, o médico, se fizer isso, ele incorre pelo artigo 37 e artigo 90, até aí, artigo 37 e 80, em erros diagnósticos, entraria no evento sentinela, que a gente também está tratando aqui na turma de 6. Aí, em segunda instância, a gente vai precisar, terapeuticamente, pela psicanálise ou a psicologia, se a psicologia estiver inteirada do que realmente Sigmund Freud resolveu. Infelizmente, a gente está com muita poesia de análise, né, sem querer fazer distinção, mas graças a Deus isso está mudando, a sociogênese, certo? E a microgênese, as questões dos seus estressores ambientais e como que é também essa cultura. Porque a gente pode ter em você uma certa característica de mecanismo de fuga para não ser igual à sua mãe e à sua irmã. Você concorda comigo? Tipo, como a minha mãe e minha irmã têm esse problema, eu não vou ser de jeito nenhum. E você cria, então, esse mecanismo de fuga comportamental. Tá? Então, veja que a análise em cima de você para determinar um laudo é profundamente minuciosa. E Então, ela é... então, eu procurei o neuro depois numa cidade próxima aqui, e o neuro acabou me falando a mesma coisa do psiquiatra. Ele disse, olha, você é impossível demais. Assim, eu diria que você tem 88% de impossibilidade. Eu entendi, agora, mas você entendeu que você precisa passar pela análise sociogênica e microgênese no atendimento em saúde mental? A gente não pode seguir só a ontogênese e filogênese de uma análise de pontos que a gente já tem de você, se não passar por esses quadros abaixo, certo? Senão não tem como te dar mesmo um laudo. E não é essa condição que eles estão dando, tá? Mas se trabalhar em conjunto, a gente tem realmente ali uma certeza do que você tem. É ciência, gente, isso é importantíssimo, tá? Então, aqui, a filogênese, tá? No caso aí do Alisson, a filogênese, ela é baseada já numa estrutura de análise dele, vamos usar então para entender, que é ali a irmã e a mãe que tem ali esse comportamento lento. Só que agora, baseado na sociogênese e cultura e na microgênese, que são os estressores ambientais que o Alisson está vivendo, pela psicanálise, ele pode estar criando na microgênese, dado o estressor ambiental de ver a mãe com problema intelectual e a irmã com problema intelectual, e vários familiares falando que elas têm esse problema, um mecanismo de defesa para não ter esse problema. Então, ele ativa uma forma comportamental mais rápida, ansiosa e tudo mais. Além disso, a gente tem que ver o que ele está vivendo no momento, o que ele viveu no passado e também entender a cultura dele, né? Os influenciadores também culturais sobre ele, para tratar dentro da psicanálise. Na psicanálise, no setting analítico, essa tratativa do quadro 13 e 4, que é a microgênese e a sociogênese, se conforme a gente trata, ele vai diminuindo esse comportamento ansioso e impulsivo, então a gente entende que não é filogenético. E aí é descartado a análise da ontogênese e filogênese, neurológica e psiquiátrica. Por quê? Porque aqui na ontogênese, quando a gente vai analisar o cérebro, né, como a hiperatividade ela vai estar relacionada com os colículos e a pineal, eu sempre erro esse nome, né? Aqui, Glândula pineal. Pineal, né? Eu falo pienal, né? A pineal, o que acontece? Na relação da pineal com a estrutura dos colículos, já é praticamente comprovado que o TDAH da disposição é um corte dessa relação. Só que quando eu tenho uma hiperatividade, as anticatequesias, sistema econômico de Freud, também vai criar um impulso de relação parcial entre esses dois elementos dentro do cérebro. Essas glândulas, tá? E ali vai sair na neurologia, vai sair no mapeamento, na imagenologia,
vai sair essa possibilidade. Entendeu? Então, por isso que o quadro de análise tem que estar completo entre a complexidade médica e o agente da saúde, terapeuta em psicanálise e psicologia. Beleza, tá? Vamos lá, então. Em 1995, Palacios, né, o bonitinho, que aí agora a gente começa a ter um problema na ciência. Olha o que o bonitinho faz para determinar como você tem que analisar uma pessoa dentro do setting analítico. O que vocês estão vendo aqui na diferença do modelo de Palacios e do modelo de Vygotsky? O que está diferente aqui, ó? Olha o modelo, os 4 quadradinhos de Palacios e os 4 quadradinhos de Vygotsky. O que vocês estão vendo de diferença? Eu estou com o celular, não estou conseguindo enxergar. Tá. E aí, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente, sem medo de errar. O que está diferente? Primeiro, o quadradinho diz que não consta. Exato. Ele retira a filogênese da análise. É como se eu tivesse que analisar agora o paciente e ele, nossa, ele tem esse comportamento, é psicológico. Não, pode ser genético. Isso Freud defende. A gente tem que buscar o existenciário exatamente por isso. Essa ansiedade pode ser porque a mãe usava drogas na gestação. Essa ansiedade pode ser por N fatores, né? E etc e tal. Como a gente fez aí essa análise, né? No Alisson. Além disso, ele diminui, né, as condições aqui. Ele muda também as condições da ontogênese, etapa da vida em que a pessoa se encontra, né? Apesar que aqui até pode agregar, mas, né? Tá bom? Então, isso é importante, tá? Isso foi levantado quando eu fiz a especialização em psicanálise e psicologia, e isso é importante para o setting analítico, tá? Agora, olha só, né? Aí eu, bonitinha, como sempre, vou lá e também vou criar o meu quadro agora, cartesiano. Já que tá todos os pensadores fazendo o quadro cartesiano, eu também vou fazer o meu, né? Eu tenho esse direito. E o que eu coloco na questão do quadro cartesiano, né? Eu jogo aqui que o item 1 é importante pela filogênese analisar através das leis universais, né? Que pela aqui ontogênese, assim, o que eu fiz na verdade, tá? A filogênese e a ontogênese eu coloquei no quadro 2, tá? Que é tanto a genética como as questões do corpo físico, como ele está se desenvolvendo no existenciário. E no quadro 1, eu coloquei as leis universais. As leis universais é uma análise importante dentro da clínica, que é baseado na lógica de Mill e na tabela do juízo de Kant. A gente vai trazer cursos complementares para reforçar, cursos complementares, tá, gente? Para reforçar essas terminologias. O que é a lógica de Mill e a tabela do juízo de Kant? Se eu tenho um elemento A e um comportamento B, né? Isso está de acordo? Porque se não tiver de acordo e não tiver lógica, a gente tem um problema de análise. Entenderam? Certo? Então, o tempo todo, no atendimento clínico, a gente tem que atuar com a base dessa lei universal, dessas leis universais que são maiores que o homem, e que é baseado na lógica. Na lógica. Se eu tenho um estímulo A e um comportamento B, e eles não na associação livre do paciente, eles não se condizem, não tem lógica, então é falso. Agora, pode estar camuflado, ele pode estar sublimando, pulando etapas para explicar esse elemento A de causa. Então, o tempo todo a gente tem que buscar a causa. Deu para entender isso aqui? Deu para entender legal? Tá, então vamos para o outro elemento de análise. Isso tudo para entender, aí depois a gente fecha na estrutura
né, na função da estrutura, a função estrutural da personalidade, ou função da personalidade, estrutural da personalidade, eu prefiro esse nome, ela é baseada nesse campo unificado de análise, como vocês vão ver, tá bom? Tá? Vamos lá, então isso é para o atendimento clínico, tá? O que a gente tem aqui? Eu construí com base na leitura de Gadamer o cilindro hermenêutico, e ele é cartesiano. O cilindro hermenêutico é assim, vocês estão vendo essa setinha aqui? Imagina essa setinha grudada, isso aqui forma um cilindro, tudo bem? Forma um cilindro assim, ó. Deixa eu fazer assim para vocês entenderem. Um cilindro assim. Vou desenhar aqui, ó. Aqui. Entenderam? Tá bom? Entenderam? Um cilindro, né? Então, essa folha, ela tem uma dinâmica, por incrível que pareça, né? Vamos voltar aqui, né? Que é o cilindro hermenêutico, tá? Então, essa folha, ela forma esse cilindro, tá bom? Então, o que ela fala pra gente? Que a pessoa presta atenção, ela tem uma experiência cognitiva. Quando ela tem uma experiência com qualquer objeto, certo? Ou uma pessoa, eu vou ter uma experiência com a Ana, vou ter uma experiência com o Alisson, né? Vocês estão tendo uma experiência agora cognitiva aqui nessa aula. Então, quando a pessoa tem uma experiência cognitiva, vocês concordam que a compreensão do logos aumenta? Né? Então, no tempo, por isso que o cilindro é redondo, porque é o tempo, no tempo, né? Então, no tempo, a experiência cognitiva aumenta a compreensão. Mas vocês concordam que quando vocês deixarem de assistir a aula, né? Aqui, no caso, vocês vão diminuir essa experiência cognitiva automaticamente com essa aula, no tempo? Vocês vão ter a experiência da aula, vão aumentar a compreensão, mas se vocês não continuarem buscando mais elementos, essa experiência vai diminuir? Certo? A plasticidade cerebral, claro que vai diminuir, se caso a gente interromper essa experiência aqui. Não é a plasticidade. A plasticidade já ocorreu com a compreensão. Eu já tenho a plasticidade, tá? Mas o estímulo para aumentar o campo de ação, agora, dessa plasticidade com outros neurônios, para criar um grupo de soma de neurônios da lógica, aí pode ser que sim. Ela não vai ocorrer, tá? Isso. Então, o que acontece? A experiência aumenta a compreensão sem novos estímulos diminui essa compreensão primária. Ela fica ali, mas ela fica guardada. Ela não fica estimulada. Então, automaticamente, quando a minha experiência cognitiva no tempo diminui, vocês concordam que eu tenho menos compreensão sobre aquele objeto? Certo? Eu vou ter menos compreensão. E isso vai me dar motivo para buscar mais experiência, concorda? Se o objeto aparecer para mim. Eu falo, eu preciso estudar. Veja bem, gente, quando vocês ficam assim, eu preciso estudar. Não, eu estou sentindo falta de estudar. É exatamente isso. Dentro de vocês, como vocês estão com uma relação com um objeto fixa por quê? Porque vocês querem se formar, né? Dentro de vocês, esse cilindro é o que determina o motivo de vocês estarem aqui. Entenderam? O motivo, ele não acontece do nada. O motivo tem causa. Quando a Sabrina experimentou cognitivamente a psicologia, a psicanálise,
ela se apaixonou por essa compreensão de forma a determinar que isso vai ser a carreira dela, e uma vez sendo a carreira, ela agora tem um compromisso de sempre estar se atualizando com essa compreensão, porque ela sabe que se essa experiência cognitiva da compreensão abaixar, ela perde a capacidade de poder ser psicóloga e psicanalista. Certo? Então, isso vai ser o tempo todo para a Sabrina uma necessidade de busca, um motivo, ela vai ter motivo para ir. Por exemplo, por que eu vou me levantar daqui e falar, gente, só um minutinho, eu preciso ir na cozinha, ou agora? Por que eu vou pegar essa garrafa de água? Vou abrir a garrafa de água e vou beber a garrafa de água. Porque as minhas células, a Ilene Sede, certinho, as minhas células, mas tem mais que isso, Ilene. Biomedicina. As minhas células, certo? Internas do meu corpo, medicina preventiva, biomedicina, fisiologia, bioquímica. A gente tem esse curso complementar também. As minhas células dentro do meu corpo, elas estão desidratando, certo? Porque eu estou com um aumento de sódio, acabei de comer alguma coisa um pouco salgada, e ela está mandando sinal para o arranjo instintual, conforme Freud, que vai agora, nesse arranjo instintual que está relacionado com impulsos autopreservativos, porque é do corpo, vai determinar agora o motivo de eu buscar água e beber. Não tem como eu não beber. Certo? Ok? Não tem como. Eu preciso beber. Então, ela me deu um motivo. Mas, veja bem, o motivo da Sabrina em buscar... Eu vou usar você, tá, Sabrina? O motivo da Sabrina em buscar experiências na área da psicologia e psicanálise, ela não é um motivo fantasmagórico e poético. Porque quando ela teve experiência com um objeto, psicanálise e psicologia... Conforme Sigmund Freud, 1895, foi plastificado. Eu pego na pinça, eu abro, desculpa, tá, Sabrina? Eu abro o cérebro da Sabrina e pego na pinça. Tá aqui, ó, o dia que a Sabrina se apaixonou pela psicologia e psicanálise. Não é poético, é concreto, é os mesmos motivos. E por isso que eu tenho esse motivo. Por que eu estou trazendo a importância de entender o motivo daquela pessoa agir daquela forma? Todo motivo tem causa. O que a grade da psicologia com as psicoterapias fizeram na história da ciência? Os motivos nascem do nada, tá bom? Olha que solipsismo e que loucura. O que é tão absurdo que quando eu fiz a especialização em psicologia pela Metropolitana, em Ribeirão Preto, reconhecida pelo MEC, tá? Que graças a Deus no meu diplominha que eu ganhei bastante notinha boa, negócio, é um motivo, né? É um motivo, olha lá. O que a gente tem? A gente tem um artigo, esse artigo que é excelente, né? Que eu li na época, esse artigo, ele usa 5 páginas só para explicar cada pensador na história, tentando explicar o que significa motivo. Pela falta cartesiana, pela falta do entendimento da lógica de Mill, causa e efeito. Causa e efeito. Pela falta de entendimento de que o inconsciente, o arranjo instintual, conforme Sigmund Freud, Repressão, 1915, tem lugar. Que o sistema autopreservativo tem um sinal, que o corpo está grudado na cabeça, a cabeça no corpo. A gente não atende, né, na clínica, cabeças que vêm flutuando, tá? Então, tudo isso é importante entender, tá? Qual é o motivo daquela pessoa ser impulsiva? Ela viveu eventos que bateu nela e determinou aquele comportamento. Qual é o motivo daquela outra pessoa ser impulsiva? Ela tem um problema da disposição neurológica aqui. Então, isso tem que ser analisado. Filogênese, leis universais, a lógica, filogênese, tá? Ondogênese, tá bom? Microgênese, como a gente tratou ali, tá?
Esqueci o nome, sociogênese, tá bom? É por isso que eu gosto muito de Vygotsky, ele é muito cartesiano e completo, ele não retira elementos da maçã, tá? Bom, vamos então analisar agora aquilo que eu estruturei, que é a função, certo? Estrutural da personalidade, tá? Que às vezes eu também chamo de função da personalidade estrutural, que eu ainda vou determinar esse termo de forma melhor aí, tá? Bom, com esse objeto, a gente até cria a gente cria um robô que pensa sozinho, tá? Isso tudo foi retirado de uma análise unificada de campo de Piaget, Vygotsky, como eu mostrei para vocês esse quadro, tá? E Sigmund Freud, certo? E está num lugar só. Junto agora com várias análises do comportamento do sistema nervoso, tá bom? Então, o valor B da função, certo? Vamos lá. O valor B que está aqui, ó, que está aqui, tá? Da função da personalidade estrutural, certo? Que é de minha autoria e cartesiana, tá? Não querendo ser rainha da cocada, mas que vai ajudar bastante no setting analítico, tá? Ele significa aqui, ó, deixa eu só pegar aqui para ficar mais fácil. O meio externo, tá? O que é o meio externo? É tudo que está fora de mim, é o lugar do ter, tudo que está fora de mim. A árvore, esse objeto, vocês, estão todas no meio externo. A experiência que eu estou vivendo agora está no meio externo, tá? O C é a resposta interna desse elemento aqui, que é o C grandão, né, para A igual a P, tá? E ele é ampliado por B e no tempo, certo? Vamos lá ver aqui, se eu não mudei também. Que, na verdade, esse C ficou como P0. Eu mudei para P0, porque ele está envolvido com leis da física, o tempo, tá? Esse Czinho pequeno, eu transformei ele em P0. Ele é uma função do tempo, tá? Ele tanto depende, esse aqui é um gancho euclidiano, ele tanto depende dos estímulos externos como dos meus estímulos de pensamentos internos, que está no comportamento, que é o C grandão. Entenderam até aqui a importância da função da personalidade estrutural? Que ela não permite que vocês percam essas análises numa unificação de campo. Tipo, eu estou analisando o comportamento do SAID. Só que como é que está B? Que são os estímulos externos. Eu preciso colocar B para entender esse comportamento. E como que está C? Essa condição interna, neuropsicanálise, do comportamento, da função, né, do sistema nervoso como um todo, tá? Vamos tentar, mais ou menos, a priori, analisar dessa forma. Porque o comportamento também vai estar relacionado com a personalidade, com o humor, uma série de coisas, tá? Na análise. Vamos lá. O que a gente tem aqui? O C grandão é o comportamento. E ele está para a personalidade, tá? Aqui. Vamos lá, então, dar uma analisada. Ah, o Azinho pequeno aqui. Deixa eu ver o Azinho. Ah, esse daqui eu tinha colocado o Azinho. Tá. O Azinho, na verdade, aqui, ele é função, tá? Então, assim, ó. Então, veja bem, o estímulo externo no tempo, vamos analisar de fora para dentro, para depois fazer uma análise do todo. O estímulo que veio externo para mim, no tempo, criou um comportamento que esse comportamento está dividido pela personalidade, pela minha personalidade. Então, a gente tem que entender o que é uma personalidade, certo? A personalidade é o meu temperamento
determinado pelo humor, exponenciado pela emoção vezes a quantidade, cota de afeto dessa emoção. Se eu tiver, isso aqui é segundo Freud, se eu tiver o CA, que é a quantidade de energia, né, muito elevada sobre aquela emoção, certo? Vamos ler. A minha afetividade muda, vocês concordam? O meu afeto sobre aquele objeto? E esse afeto mudando vai modificar o meu humor em relação ao objeto ou não? Toda vez que aparecer o objeto, eu fico irritada. Então, gente, o que eu quero dizer já aqui? Sigmund Freud, esse negócio de falar isso, Wundt e Sigmund Freud já metia o pau, de falar que o fulano é esquizoide, que o fulano ele é frenético, que o fulano é cristal, isso daí até compromete juridicamente o profissional da área da saúde, tá? Beleza? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque, veja bem, eu posso ser impulsiva e eu posso ser irritada porque objetos no meio externo, em B, são semelhantes àquele mal-estar que eu vivi e que mexeu com a minha afetividade, porque eu estou sendo abusada e está modificando o meu humor. Então, o meu humor tem causa. A gente tem que entender aonde está a causa desse humor. E não falar que, ai, você tem um temperamento X. Porque o temperamento, ele muda. Se o estímulo externo for erradicado, Sigmund Freud. Tá? E automaticamente, o temperamento, ele influencia na minha personalidade? Já que ele está sendo modificado pelo humor, e o humor é um líquido encéfalo raquidiano que está agora hiperaquecido e desestruturando os meus hormônios, os meus neurotransmissores. A minha personalidade modifica se o meu temperamento estiver sendo prejudicado pelo humor, dado a alta afetividade no tempo, sim ou não? Eu crio uma personalidade diferente, sim ou não? E automaticamente o meu comportamento ele se torna um comportamento, sim ou não? Né? E se esse estímulo no tempo não parar, eu posso pirar, sim ou não? Agora, se o psicanalista, psicólogo retirar isso, com inteligência emocional de Goleman, que acompanha assim o Freud, separar ele desse caminho, né? Fazer com que com inteligência ele entenda que ele tem que se afastar, negar esse ambiente. Não, veja bem, a gente não pode criar orfandade relacional, porque a gente não vai adotar paciente, né? Mas com inteligência ele tem uma hipercatequesia, Sigmund Freud, consciente de que realmente isso não é o caminho, ele tem que começar a entender por raciocínio outros caminhos e diminui a cota de afeto, concorda que o comportamento muda, a personalidade se equilibra, o temperamento deixa de ser aquele temperamento. Não é? Olha lá, a Elisa tá assim, ó. Putz, né, Elisa? Putz, não, fala, até eu fico assim, gente, até eu vibro, falo, meu Deus do céu, como é que eu consegui montar essa fórmula? Mas eu consegui com pesquisa, tá, gente? Porque a grade também da Metropolitana, hoje eu estou envolvida com o Instituto FATEB, me ajudou, tá? Com pesquisa. Eu não tô, isso daqui é só uma junção, uma unificação de campo de vários pensadores. Beleza? Mas não ajuda a função da personalidade estrutural, mais aquele entendimento do quadro de Vygotsky, né? Aí eu ainda fui tentar ser ousado e fazer o meu quadro, né? Não ajuda nesse atendimento clínico? Sim ou não? Agora eu quero ouvir vocês um pouquinho. Eu queria falar, Karen, escutando isso, eu fico pensando, sabe,
como um profissional, sabe, bem equilibrado, né? Uma pessoa que entende mesmo como ela pode nos ajudar, né? É, com certeza. Mas isso daqui, gente, é assim, não é um problema dos profissionais, tá? E eu acho que isso o Instituto FATEB, graças a Deus, está dando muita oportunidade com essa sociedade psicanalítica, tá? De poder estar trazendo esses elementos, certo? Porque realmente, através do reitor Márcio, ele apoia muito, né, esse caminho do projeto hoje complementar a ele, né, ao Instituto FATEB, que é o nosso aqui, onde a gente está, tá? Então, assim, na verdade, algumas interpretações, como elas vieram sendo incorretas no caminho da história da ciência, a gente tem, infelizmente, essa contemporaneidade aí um pouco caótica. Mas entrando isso na perspectiva de todo profissional que se forma, é um outro caminho, concorda? E é isso que o projeto batalha, né? Por isso que a gente traz os cursos complementares e o projeto em si, na prática, atendendo clinicamente, ele prova, né, essa eficiência. Por isso que a gente está tendo resultados de transtornos de ansiedade. A gente resolveu, ó, sem poesia, transtornos de ansiedade em 3 dias, 3 atendimentos. Nem precisou ir para a psiquiatria, porque transtorno de ansiedade ainda vai, né? Agora, a síndrome do pânico demora um pouquinho mais, certo? Mas vários outros elementos aí. A gente está tratando agora, antes de estar aqui com vocês, a gente está tratando, por causa de um evento B da estrutura, o Bzinho aqui, ó, Bzinho, um estímulo violento no existenciário, a pessoa não consegue reproduzir, porque envolve o problema do símbolo masculino, né, o problema da manobra dos órgãos genitais, que vão envolver os reprodutores, aí tem uma série de problemas aí. Tanto que ela foi fazer um exame e o ânus começou a doer, do nada, porque existe o quê? Aqui, ó, a afetividade igual a emoção vezes a quantidade, teoria do Quentin de Freud, do estímulo, porque aqui, ó, na verdade, esse B, ele entra aqui, ó, puxa uma seta, e esse B tá para cá, como K tá para B, tá? Tem esse detalhe na fórmula. O K é a quantidade desse estímulo entrando no meu sistema de potencial de ação. Então, essa quantidade, eu tenho o estímulo, que é o abuso, entrou com uma quantidade tão alta que isso agora se multiplica de forma a determinar uma emoção e uma afetividade relacionada àquele objeto, que é o masculino. E os órgãos reprodutores, tanto que dói para ela fazer xixi. O que está prejudicando? É essa quantidade de energia aqui, sinal elétrico real desse soma, tá? Que agora mexe no humor dela, determina, assim, um temperamento, uma personalidade, um comportamento, e ela não consegue reproduzir. Como agora, no atendimento, ela está começando a ter consciência, hoje eu atendi ela, é o 3º atendimento, ela falava comigo assim, hoje ela falou assim. E eu acredito que em 1 ano, ela vai ter o filho dela. A gente incluiu a família, tá? E vai ter. Se a gente seguir essa possibilidade, essa prática, entende? E toda hora eu conscientizo ela. E ela como vai resolver? Pela hipercatequesia consciente. Você entender que aquele abuso não é o que você tem hoje. Você entende? Porque ela funde a relação do abuso com a realidade. Então, isso acaba fantasmagorizando a consciência e ela fica para baixo. Porque é muito alto. É muito alto a energia que esse soma real que a gente pega na pinça distribui de catequesia dentro, aumentando a tensão endógena e sinal elétrico. Como isso funciona, gente? O problema, ela tem um marido super legal, mas o marido não é masculino, então o meu marido é legal e a gente vai ter relação sexual, certo? Então, o órgão genital não foi abusado, não foi por um masculino. E dá assim, ó, o caminho fica assim, a gente teve essa aula, né, dentro da turma de 6, sobre linguagem e linguística. Quem está na turma 13 e na turma 2 vai ter ainda. Então, o que acontece? Entra o sinal marido e órgãos reprodutores. Marido, órgãos reprodutores, prazer, só que tem aqui passado, homem, que é masculino, órgãos reprodutores e desprazer.
Então, quando entra o masculino e órgãos reprodutores, pega os dois caminhos. O marido agora, mas o super desprazer. Quem que tem mais cota de afeto? O desprazer lá atrás no passado ou o marido fazendo relação com ela? Tendo relação com ela? O desprazer, né? Porque o desprazer foi terrível. Então, ele domina e cria todo um mal-estar, vômito, ânsia, seja o que for. Entenderam? Isso a gente tem que saber analisar no atendimento clínico. Beleza? Legal, né? Então vamos lá. Agora eu vou pedir para cada um colocar as suas observações e a gente vai então fechar a aula. Eu acho que deu, né? Ficou satisfatório, né? Vamos lá então. Quem quer falar primeiro pode colocar suas observações. Vamos lá, Ilene, vou começar na Ilene, eu vou chamar as pessoas. Ilene, o que você quer colocar alguma observação? Vamos debater, porque eu acho que é importante para a gente sair completas daqui. Eu acho que eu acredito que eu tenho ajudado, né? Ilene? Elisa? Pode falar, Elisa. Oi, bom dia, Karine. Bom Eu dia. peguei a aula agora no finalzinho, mas o pouco que eu escutei assim foi muito gratificante. Eu estou iniciando, né? Estou na metade do curso de psicanálise na FATEB e estou amando. Eu só agora preciso estudar mais e com você. É normal, a gente tem aí esse curso complementar, ele sempre vai estar acontecendo. A gente está na turma 3, a turma 3 começou agora, ainda dá tempo de entrar, se você tiver interesse, tá? Mas a gente ainda vai ter essas turmas aí durante o ano, dura 6 meses, essa é uma das aulas que envolve que estão envolvidas, né? Só que essa aqui já é o finalzinho. É um tipo de uma supervisão clínica também, tá? Tem N coisas aí rolando, é só R$ 79,97 por mês, tá? É só isso. Quase irrisório, né? De tudo que a gente tem aprendido, né? Que eu creio que nós vamos aprender muito, né? É. Obrigada pela sua aula aí. O pouco que eu peguei já deu para mim tirar algumas conclusões, mas eu vou, como ela está sendo gravada, eu vou assistir ela na íntegra, tá bom? Não, ela não vai ficar gravada para o pessoal externo. Eu só convidei vocês para vocês verem o que a gente tem de conteúdo para agregar no protagonismo, viu, Elisa? Tá? Infelizmente. Mas aí o que você faz? Nesse percurso, depois pensa devagarinho, a gente vai ter outras turmas, a turma 4. A turma 3 ainda dá para entrar. Tenta ver se você entra na turminha. Entende? Nessa bom. turminha aí, né? Se você quiser, depois eu falo para a Rosiane Pagliassi. Eu vou pedir para a Rosiane Pagliassi entrar em contato só para te mostrar, sem compromisso, tá? Mas só para te mostrar a grade, o que está rolando e tudo mais. Mas de qualquer forma, fica a dica aí, gente, porque eu chamei também para vocês verem o que a gente tem de conteúdo, como é importante para vocês, tá? Para tudo, né? Porque o nosso comprometimento com a sociedade hoje é esse mesmo, é formar esse protagonismo mais eficiente, mais firme, tá? Na prática da psicanálise, dentro da área da saúde mental. Perfeito, obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? Desculpa qualquer coisa, a intenção não é claro, é mostrar os cursos, né? Mas a intenção também é colaborar aí com vocês, tá? Não é só, vem aqui para comprar curso, fazer, né? Não é assim, tá? Mas vamos lá, Saide. A Ilene, Professora. você... Amanda, pode falar. Pode falar. Desde a primeira vez, como o pessoal fala, já fiquei doido para comprar livros, para aprender mais, depois de ouvir a senhora falando, e depois dessa fórmula eu vi que a senhora está anos-luz de tantos professores que eu conheci. Imagina, que nossa cartesiana, né? Só facilita. Cara, de tudo. apaixonado. Obrigada, viu? Mas fica a dica aí, tá? Também. A gente está com esses cursos complementares para ajudar vocês, tá? A gente sempre vai estar aqui no projeto. Então, segue o Saúde FATEB. Depois, quem quiser falar comigo na interna, eu passo para a Rosiane para explicar como que está funcionando, tá bom? Mas eu chamei, assim, vocês para verem mesmo como é importante a gente estar aí, né, atrás. Não, isso aqui ajuda pra caramba, né? Vamos ser realistas, né? Ajuda muito.
Viu? Mas eu que agradeço, viu, Said, né, Said, Miguel, eu que agradeço aí as suas observações. Obrigada, viu? Deus abençoe. Pode falar, Helene. Oi, tá me ouvindo? Tô. Ah, tá, porque eu tive que caçar o fonezinho, porque meu microfone do laptop não funciona mesmo acionando. Olha só. Então, aí eu tenho que catar isso aqui, senão não Tudo sai. bem. Então, achei assim muito interessante, eu entrei um pouquinho com atraso, eu até gostaria de fazer esses cursos, porque a complexidade, né, do ser humano, né? A gente, para se aprofundar, e de repente você olha um comportamento e verifica que não é aquilo que está aparente. Você tem que cavar, né, buscar lá no fundo os verdadeiros motivos, e muitas vezes nós nos enganamos, né? Aparentemente tem um comportamento e você aponta, mas aí tem que fazer essa investigação profunda, isso eu acho muito Esses interessante. grandes pensadores ajudaram. Eles não estão aí Sim, à toa, eles não são, infelizmente, eles não são debatidos numa unificação de campo de análise, sim. que é o que eu tentei fazer aqui com a FPE, né, que é a função da personalidade estrutural. E, graças a Deus, eu consegui. Só faltou aqui, ó, que é importante, uma seta de B para CA, tá? CA para B. Que isso é Sigmund Freud de análise, tá? Eu só resumi numa fórmula, para que essa fórmula ajude a gente a fixar esse quadro cartesiano de análise, entende? Peraí, eu analisei o estímulo externo, né? E esse estímulo externo no tempo, ele é um estressor ambiental, lembra? Microgênese. Ele está acontecendo agora, sem parar? Que aí vai entrar também, tipo, por exemplo, o masculino, ele está o tempo todo para aquela moça. Mas Uhum. pode ser também um elemento abusivo que ela está vivendo, vamos supor, né? Então, isso está influenciando no comportamento, lógica de Mill, tabela do Judicante, né? Uhum. Como é a personalidade dela? Então, vai envolver o existenciário. Né? A personalidade dela é baseada também em tudo que ela viveu no existenciário. E o existenciário e a personalidade, ela está diretamente relacionada com os objetos que ela tem perto dela, porque a vida dela no tempo e espaço não é a nossa. Por isso que eu falo, ó, o que você viveu, eu não vivi, né? Mas o que você viveu é real, tá? Então, essa personalidade ela vai ser influenciada, assim, pelo temperamento dado o objeto e a relação de afetividade com esse objeto que vai mudar o humor, ou não. A gente pode ter humores, ai, de alucinação, assim, tipo, ai, ele é tão maravilhoso. A paixão também modifica o temperamento, personalidade e comportamento. A pessoa Agora, se forma a errar quando ela está apaixonada, sim. porque a Agora, sensibilidade é alta, né? Ela alucina. sim, agora tem muito caso, né, que pelo menos do que eu observo no meu trabalho, assim, de terapias que eu estou iniciando, porque eu sou professora de carreira, já estou me aposentando, então eu estou encerrando uma carreira e iniciando nessas práticas terapêuticas e Ah, agora estudando a neuropsicanálise. Agora, o que eu vejo muito, né, a questão da interpretação, talvez não tenha sido algo vivido fisicamente, mas a interpretação que aquela criança teve naquele exato momento, né? você fala criança ou adulto? Aí vai, então a gente tem que Sim, entender esse objeto sim, de análise. Qual é o objeto de análise que você colocou? É a criança mesmo? não, hoje não mais crianças, mas vamos supor, né, a minha vivência O enquanto adulto? criança, aquela interpretação que eu tive e que ficou oculta Sim. dentro de mim até É, hoje e que pode, é, né, trazer, assim, motivos, né? tá. É, Esse aqui é o evento para criança. Sempre vai ser assim. Lembra quando a gente uhum, assistia aqueles filmes de terror de criança? Depois, na adolescência, a gente assistiu e falou: Meu, eu tinha medo disso, não estou acreditando. sim. Porque essa é a criança, sempre vai ser. Tá? E esse daqui esse aqui é o evento. E essa é a criança olhando o evento. Por isso que nessa análise da função da personalidade tem que entrar a análise de Piaget, que ele resume muito bem, né, filogeneticamente, ontogeneticamente, a questão do crescimento e desenvolvimento. Ele só traz essa plataforma. Né? A criança viveu quando que vai entrar o sistema libidinoso de Freud, esse trauma? Na fase operatória? Ela tinha um pouco a capacidade de operar. Ou foi na fase anterior, a pré-operatória?
ela não tinha capacidade de operar a análise. E nem, deixa ainda tem esse detalhe. A fase operatória, a criança não é capaz de operar juízos. Sim. Certo? Mas ela Exato. até opera alguma coisa, mas ela opera de um jeito que ela vai criar agora, né, toda uma operação infantil. Sim. Então, isso vai prejudicar mais ainda a afetividade. Então, essa análise cartesiana a gente tem que ter. Entendeu? Então, veja bem, nenhum elemento na associação livre vem fantasmagorizar, como é que eu posso dizer? É aí que a gente começa a entender fantasia, certo? Aonde está fantasiando na associação livre e aonde está na lógica. Por isso que a prática da lógica de meio é importante. Que há uma afetividade, há. Que há um problema em relação àquele evento, há. E aonde ela está fantasiando? É aonde a gente vai trazer ela para razão. Ou se há muita intelectuação para fugir daquela afetividade, a gente vai colocar a afetividade. Né? Pela lógica, a gente vai jogar a batata quente para ela refletir, autoanálise, a gente não vai ficar determinando caminhos. Ninguém vai adotar ninguém. Aqui a saúde mental não é adoção, tá? Ao contrário, é reflexão. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então, assim, que ela tem uma consciência, que Freud traz isso, fantasmagorizada, Piaget usa o termo fantasmagorizado, e Freud fala que a consciência ela pode ser parcial, né? Que ela tem uma consciência parcial daquilo, mas isso se dá pela afetividade, que é a emoção vezes a quantidade de estímulo que eu recebi da experiência. Por isso que analisar a experiência que ela viveu pela lógica é importante. Como é que eu faço isso no atendimento clínico? É simples, né? Tá, o que você viveu? Ah, o cara, eu tinha 7 anos, ele é amigo do meu pai, ele falava que ia jogar barata em mim se eu falasse alguma coisa, pegava o objeto e colocava dentro do meu órgão reprodutor. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu falo para ela, o que você viveu é um absurdo. Aqui, quantidade, CA, quantidade de potencial de ação dada à experiência externa. Isso envolve emoção e agora afetividade. Acabou. É lógica, não tem como inventar poesia. É fato. Agora, a gente tem outros eventos e a gente consegue estruturalismo, Wundt, estruturar essa quantidade de afeto. Teoria do quotiente de Freud. Ele sempre solicitou isso na análise. Teoria do quê? Que não foi interpretado na história, não se trouxe isso. Por que não se trouxe isso na história? Então, a gente tem um problema aí, contemporâneo. Tá? Uhum. Ok? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Ai, depois eu quero fazer esses cursos aí complementares. Helene, você tá no Saúde FATEB? Aonde que você está? Sim, Você tá no neuropsicanálise. Tá, eu falo para Rosiane Pagliassi entrar em contato com você só para te mostrar o que a gente tem. Tá? Eu estou no grupo lá de Saúde FATEB. Fala com a Rosiane Pagliassi, então. Ou se quiser, eu falo para ela depois entrar em contato com você. Só para estar a par do que a gente tem aí, tá bom? Eu acho que vale a pena. Tem que. Mas, né? agora, você falando a respeito desses assuntos, aí me caiu uma ficha de ontem. Olha só como é que são as coisas, né? Como é que se encaixa. Ontem eu estava malhando na academia, né? Um estúdiozinho pequeno, e tinha uma pessoa, um sexo masculino, que estava começando naquele momento, e por acaso ele começou a falar com a professora, né? Que estava com muitas dores no corpo, que estou com muita dor no corpo, dor aqui, dor no joelho, dor não sei aonde. Agora você vê, a partir do que você está me falando agora, hein? Aí, por acaso, a gente, né, joga umas opiniões, né, tal. Aí eu falei assim, isso, como é que foi a sua infância? Aí eu perguntando para ele, né, assim, de uma forma assim, sem muito compromisso nem nada. Pois é, olha só, ele estava malhando e me contando rapidinho uma coisa assim, parece que sentiu necessidade de dizer, ele falando, meu pai era militar, mas meu pai era ótimo comigo, a minha mãe ficava comigo, me batia por qualquer motivo, me surrava mesmo, às vezes eu ficava com marcas feias no corpo, aí eu usava blusa comprida, com gola, não sei o quê, e ela dizia que se eu dissesse para o meu pai ia me bater depois. Olha lá, estímulo externo.
Ele Isso tinha me que serve. mentir, olha só, eu era obrigada a mentir para o meu pai, quando ela me deu uma surra com um cinto que tinha com a fivela, ela não percebeu que estava com a fivela, me feriu na coxa, fez um buraco perto do Nossa. joelho. Aí ele falou assim, pois é, para você ver como é que são as coisas. Eu fui obrigada a mentir. Quando meu pai chegou do trabalho, ele me perguntou o que tinha acontecido. Minha mãe tinha mandado eu dizer que eu tinha caído da árvore. Eu nem tinha subido na árvore. Quer dizer, além dele estar sentindo a dor física e emocional pela mãe ter batido, a dor de ter que mentir para o pai de uma coisa que Mas ele não veja bem, fez. ó, esse paciente, vamos supor, que não é paciente, É. antes de eu perguntar como foi a infância, eu perguntaria primeiro como que está hoje, para entender se há, como ele reclamou de dor física, eu preciso entender se há estressores ambientais agora. Aí depois eu entro na infância. O problema do protocolo de atendimento de saúde mental é que tudo é infância, tudo vem primeiro, não é assim. Vamos por etapas. Entenda também hoje, porque vamos supor, por que isso é importante na análise? Porque se hoje ele está com muita pressão, e aí você entende que ele tem esse estressor no existenciário, então ele está vivendo uma somática por isso da dor física. E aí a gente encaminha para a complexidade médica e também conscientiza ele, entendeu? Beleza? Entendeu? Ah, então, Beleza. isso é aquele quadro lá, tá? Então, o problema é que como tem a CLEM, que é tudo na infância, o problema não é assim. A gente tem que ver todos os pontos para juntar, e aí isso é Sigmund Freud, ele sempre foi isso que eu estou trazendo, entendeu? Isso é importante, tá? Para sair um pouco desse protocolo poético, tudo é infância, como foi a infância, é na infância, é no nascimento, é a mamãe, não é a mamãe. É hoje uma somática, tem, claro, essa carga de afeto absurda, mas ele está vivendo alguma coisa agora, para ele estar com esses resultados corporais de dor, ou ele tem fibromialgia, filogenética e ontogenética. Vou estudar bem esses quadros aí que eu desconhecia. Tá? Tá, Beleza? beleza. Então, vamos lá, Sabrina. Eu achei o máximo a aula. E também me fez lembrar o quanto é importante. Eu estava estudando em psicologia também e trouxe para essa aula sobre a medicalização, né? Que muitas vezes o paciente ele chega no consultório com alguns sintomas e às vezes não é tratado, não era para ser tratado com medicamento. Prescrições de medicamentos, né? Uhum. Então, é por isso que a gente fala para aplicar o GAN, que é a gestão autônoma de medicamentos. A gente E faz daí, isso no projeto. Você teve já aula de GAN, né, Sabrina? Do GAN. sim. E daí eu também achei assim interessante os motivos, né? Até anotei aqui, tô lendo agora, os motivos têm causa, né? E eles são pegos com a pinça. E isso ficou bem fixado, assim. Isso, os motivos têm causa. Você não define aquele motivo de fazer aquilo sem uma causa. Lógica de mil, gente. Isso tem que ser entendido. Se não tiver causa, a gente tem um problema da disposição, fantasia e alucinação. Isso é importante para identificar isso no atendimento clínico. Eu vou trazer essas aulas complementares da prática da tabela dos giros de Kant e lógica de mil. Vou. Calma, tá? Senão eu tô aqui cheio de coisa. Mas eu vou trazer muito mais, viu? A Saide, Lênis, eu acho importante, né, quem não está. A Sabrina também está um pouco a par já disso. Como eu comecei a biomedicina, eu vou trazer muitos elementos também né, dessa prática de patologias, como o sistema, por exemplo, a gente tem o nervo frênico diretamente relacionado com o diafragma, e se a gente tem um paciente com síndrome de pânico que ele tem refluxo. Por que ele tem refluxo? A vida inteira vivendo estresse com a síndrome de pânico, altas catequisias, né, altas energias no nervo frênico, atingindo o diafragma. Só que quando eu estou estressado, isso está muito alto no diafragma. Muito alto no diafragma. Quando eu relaxo, que foi tanto estresse, fisiologia, esse meu nervo frênico, ele dá uma pausa. Sistema econômico de Freud, ele para de mandar energia. Então, a tendência no tempo é o diafragma ficar flácido.
O diafragma flácido, ele não ajuda a tampar o esôfago, né? E aí eu tenho refluxo. Entenderam? A relação do que acontece no meu sistema nervoso e como ele prejudica órgãos efetores. Então, são essas coisas que eu vou trazer também para ajudar na análise. Então, por que a pessoa está tendo aquele resultado? Isso sempre foi Sigmund Freud também, neurologista médico. Porque a pessoa está tendo aquele resultado físico. Né? Por que ele está tendo dor, Ilene? Né? Então, tem como analisar isso através do entendimento dessa relação cérebro e corpo, corpo e cérebro. Tá? Beleza? Então tá, a gente vai fechar. Deu, né? Que agora eu vou para outra aula agora, para a turma 3. Tá bom? Deus Tá abençoe. bom, obrigada. Imagina. Tchau, beijinho. Obrigada. Tchau. Deus abençoe todos, viu? Tchau. Tchau para todo mundo. Bom fim de semana. Obrigada, tchau.